Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos ou buscamos compreender a educação do Espírito à luz do Consolador. Estamos vendo, dentro do tema Lei da Liberdade, o livre-arbítrio, a fatalidade, dando continuidade então às questões do tema A Fatalidade, vamos ver hoje do Livro dos Espíritos, a questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, Allan Kardec engloba vários questionamentos nesta questão, né? Baseado ali nos costumes sociais de cada época. E eles respondem: são os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém, ou seja, se nos submetemos às convenções sociais, aos costumes sociais, até muitas vezes comprometendo o nosso aprimoramento, até em função das exigências que o meio nos impõe, isso corre por nossa conta. É o que está sendo dito aqui. São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. E se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações. Se não se pode permanecer no alto da escada, né? Então, quantas vezes, aqui é muito abrangente, muito abrangente essa resposta que eles dão e os detalhes da pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Mas nós podemos pensar, não é? Às vezes, vamos pensar em termos de ocupação, de profissão. Às vezes, alguém que tem ali um determinado cargo que lhe confere certas facilidades, por uma situação de desemprego, muitas vezes não consegue se submeter a uma situação inferior. Ou quando vem a se submeter, é porque as coisas já se tornaram tão difíceis, mas também muito estrago já foi feito, né? Então, é delicada essa situação, né? Porque às vezes o orgulho, o amor próprio, aquela coisa de, mas eu tenho tal formação, nos leva a não enfrentarmos algo que provavelmente seria passageiro, provisório, mas evitaria que entrássemos ali numa situação mais difícil, não é? Porque de uma forma ou de outra, algum ganho viria com aquele tipo de trabalho que faríamos, não é? Mas a gente sabe o quanto isso é difícil, o quanto se tenta, dentro da própria área, dentro das próprias condições,
Mas nem sempre isso acontece, né? E muitas vezes chega um momento ali de maiores dificuldades, né? Então, essa questão é muito, muito delicada, mas nós não deveríamos nos submeter a isso, né? Em seguida, Kardec pergunta: se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Vamos ver a resposta? Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então, quem tem muita facilidade, né? As portas que se abrem, às vezes esse excesso de autoconfiança, no sentido de que a sua estrela faz com que tudo se abra, tudo favoreça, isso pode ter um ponto em que as coisas começam a se reverter, não é? Então, tudo é um aprendizado, tudo faz parte ali de uma necessidade de cada um, até mesmo com todas essas facilidades, saber agir com prudência, com moderação, compreendendo que na vida tudo é passageiro, uma situação muito favorável hoje pode não perdurar e não chegar amanhã, assim como uma situação delicadíssima hoje, né? Pode amanhã estar muito atenuada, com outras portas que se abriram. É assim, não é? E Kardec pergunta: como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Vamos ver a resposta? Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer. E a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. Então, há espíritos, como eles dizem, que escolhem. Antecipadamente significa antes da encarnação. Determinadas formas de prazer, né? E a sorte parece favorecer. Mas é uma tentação muito grande. E nós temos que estar atentos, porque essas coisas muitas vezes acontecem e elas podem trazer um resultado muito danoso. A facilidade no jogo, por exemplo. Há pessoas que começam a ganhar e acabam ali jogando. E evidentemente que esse quadro muda. Há um texto do espírito Silvério Sampaio, um grande jornalista que desencarnou há muito tempo. Ele faz uma visita, ele narra que ele fez uma visita ao Jockey, né? E ele observa ali aqueles jogadores, e ele percebe que muitos deles tinham ali uma presença bastante comprometedora, bastante difícil, na condição de espírito obsessor, vampirizador, insuflando inclusive os números adequados, facilitando para que aquela pessoa ganhasse. E qual o objetivo para fazer com que ela ganhasse? Para ela desenvolver essa confiança, esse prazer no ganho, e a partir de quando estiver viciada, aí a coisa muda totalmente de figura, né? Então, são os cuidados que temos que ter com essas sortes, né? Prestarmos bem atenção. Em seguida, nós temos:
Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor? Então, aqui tem um questionamento importantíssimo. Será que não é a ausência da dor? Não é justamente esses espíritos que pedem provas com muitas facilidades e Deus assim o permite como prova? É uma prova. Por quê? Se ele não despertar na valorização das suas facilidades e continuar, como eles falam aqui, passam a vida na abundância e no bem-estar, né? Sem estender a quem quer que seja algo que favoreça, é claro que vão arrepender-se muito disso e com isso houve o aprendizado. Houve o desperdício da encarnação, porque passaram distraídos, é como fala aqui. Quando a vida está muito feliz, ela é sempre agitada. Eu entendo os compromissos, não é? Os compromissos. Sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor? Porque se nós sabemos que a dor são as lutas que nos burilam, não é? Uma encarnação em que tudo vai muito tranquilamente é uma encarnação muito preocupante. E é permitido algumas vezes para que esse espírito desperte. E ao retornar ao plano espiritual, à verdadeira pátria, saiba fazer melhores escolhas. E depois a questão 867. De onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? É uma expressão, né? Aquele lá nasceu numa boa estrela. Não existe essa expressão? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. São aquelas alegorias, aquelas metáforas que, infelizmente, muitas vezes pode-se compreender ao pé da letra, né? E vamos, para elucidar um pouco mais o livre-arbítrio, vamos pegar no livro Estante da Vida, pelo irmão X, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, no item 18, a lenda da criança. Então vamos entender bem, é uma lenda, aqui são usadas linguagens figuradas, metafóricas, então vamos entender. Dizem que o Supremo Senhor, após situar na terra os primeiros homens, dividindo-os em raças diversas, esperou anos e anos pela adesão deles ao bem eterno. Criando a todos para a liberdade, aguardou pacientemente que cada um construísse o seu próprio mundo de sabedoria e felicidade. À vista disso, com surpresa, começou a ouvir do planeta terrestre, ao invés de gratidão e louvor, unicamente desespero e lágrimas, blasfêmias e imprecações, até que um dia
os mais instruídos, amparados no prestígio de embaixadores angélicos, se elevaram até Deus a fim de suplicarem providências especiais. Então, num belo dia, como ele fala, né? Os mais instruídos, né? Acabam fazendo ali as suas petições, né? Então, figuradamente, eles vão e pedem a Deus: Pai, tem misericórdia de nós. Repartimos a terra, mas não nos entendemos. Todos reprovamos o egoísmo. No entanto, a ambição nos enlouquece e, um por um, aspiramos a possuir o maior quinhão. Então, já desenvolvidos, né, intelectualmente, eles sabem que o egoísmo é uma coisa muito horrorosa, mas, no entanto, continuam ambiciosos. Ó Senhor, auxilia-nos, deste-nos a autonomia. Contudo, de que modo manejá-la com segurança? Instituíste-nos códigos de amparo mútuo. No entanto, ai de nós, caímos a cada passo pelos abusos de nossas prerrogativas. Santo dos Santos, socorre-nos por piedade. Concedeste-nos a paz e hostilizamo-nos uns aos outros. Reuniste-nos debaixo do mesmo sol. Nós, porém, desastradamente, em nossos desvarios na conquista de domínio, inventamos a guerra. Ferimos-nos e ensanguentamo-nos à maneira de feras no campo, como se não tivéssemos dada por ti a luz da razão. Como se não tivesse a razão. Pai amantíssimo, enriqueceste-nos com os preceitos da justiça. Todavia, na disputa de posições indébitas, estudamos os melhores meios de nos enganarmos reciprocamente. E muitas vezes convertemos as nossas relações em armadilhas nas quais os mais astuciosos transfiguram os mais simples em vítimas de alucinadoras paixões. Ajuda-nos a libertar-nos do mal. Ó Deus de infinita bondade, intervém a nosso favor. Inflamaste-nos os corações com a chama do gênio, mas habitualmente resvalamos para os despenhadeiros do vício. Em muitas ocasiões, valemo-nos do raciocínio e da emoção para sugerir a delinquência ou envenenar-nos no desperdício de forças, escorregando para as trevas da enfermidade e da morte. Conta-se que o Todo Misericordioso contemplou os habitantes da terra com imensa tristeza e exclamou amorosamente: Ah, meus filhos, apesar de tudo, eu vos criei livres, e livres sereis para sempre, porque em nenhum lugar do universo aprovarei princípios de escravidão. Ó Senhor, soluçaram os homens, compadece-te então de nós e renova-nos o futuro. Queremos acertar, queremos ser bons. O todo sábio meditou, depois de alguns minutos, falou comovido: Não posso modificar as leis eternas. Dei-vos o orbe terreno e sois independentes para estabelecer nele a base de vossa ascensão a planos superiores. Tereis constantemente, e seja onde for, o que fizerdes em função do vosso próprio livre-arbítrio.
Conceder-vos-ei, porém, um tesouro de vida e renovação, no qual, se quiserdes, conseguireis engrandecer o progresso e abrilhantar o planeta. Nesse escrínio de inteligência e de amor, disporeis de todos os recursos para solidificar a fraternidade, dignificar a ciência, edificar o bem comum e elevar o direito. De um modo ou de outro, todos tereis doravante esse tesouro vivo ao vosso lado, em qualquer parte da terra, a fim de que possais aperfeiçoar o mundo e santificar o porvir. Dito isso, o Senhor Supremo entrou nos tabernáculos eternos e voltou de lá trazendo um ser pequenino nos braços paternais. Neste augusto momento, os atormentados filhos da terra receberam de Deus a primeira criança. Então, vamos entender essa figura de linguagem, essa metáfora, essa alegoria. Vamos entender. A criança, ela tem vários significados. Além de ser, uma presença que sensibiliza o coração, ela traz o significado de pureza, de oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de esperanças, né? Então, vejamos bem que nessa lenda da criança, né, o irmão X traz uma alegoria sobre a necessidade da renovação moral da humanidade, porque o que nós vimos? Tudo foi dado. No entanto, os homens, né, o que eles estavam passando, continuavam, mesmo já tendo desenvolvido raciocínio e sabendo que devemos ser justos uns para com os outros, não é? No entanto, o egoísmo, mesmo sendo contrário ao egoísmo, não conseguiam coibir a ambição, né? E assim foi. Então, é uma alegoria sobre a necessidade da renovação moral da humanidade, através do amor e da simplicidade, porque a criança nos traz a simbologia da simplicidade. A criança não tem um desenvolvimento ainda, então ela é simples, ela é pura, ela se entrega, ela é verdadeira, porque ela ainda não está, a criança pequena, ela ainda não está em posse da sua verdadeira condição de espírito que é, né? Então, o envio da criança, que termina assim, a lenda, simboliza a esperança, a fraternidade, o aprendizado para o progresso, porque a criança simboliza o desenvolvimento físico e mental, não é? Simboliza a renovação da pureza, o recomeço, porque a humanidade, ela só vai melhorar quando ela parar e perceber, se despojar de todas essas lantejoulas, quinquilharias que fomos aí construindo no nosso caminho. Quando nós voltamos, quinquilharias no sentido de que, meu Deus do céu, só nos entrava e para nós é tão importante, né? E retornar ali a uma simplicidade. Evidentemente que essa simplicidade não é voltar à idade da pedra, não é? Não é em tempos modernos ter que tomar banho de poço, não é absolutamente nada disso, porque a civilização faz parte do progresso humano. Mas é trazer a simplicidade da alma, né? A simplicidade é justamente o que se contrapõe à vaidade e ao orgulho. É conseguir perceber as alegrias nas coisas mais simples.
É perceber o prazer de estar junto, compartilhando um pedaço de bolo com um café, sem a necessidade, muitas vezes, de quitutes mais sofisticados, porque o que importa é o compartilhar. Então, reflitamos muito nessa metáfora para a redescoberta, porque resumindo é isso, é uma redescoberta da pureza da alma. A pureza da alma. O quanto nós nos perdemos por tantos detalhes que passam a ter tanto significado para nós, a ter tanto brilho para nós. É um ponto de muita reflexão, porque não é fácil ponderarmos o que está dentro das condições normais, dentro dos costumes sociais da época, e o que estamos extrapolando. Não é fácil, não, mas é um convite para que entendamos que essa renovação, que esses espíritos traziam, rogando a Deus a renovação da humanidade, não se dará sem uma retomada da simplicidade, né? Vamos refletir muito, com muita gratidão a Deus, a Jesus, com muitas esperanças, né? Se a criança sorri alegremente, porque não traz ainda o peso dos questionamentos, dos medos, das inseguranças, vamos pensar na criança que há em nós. Eu acho que é por aí. Resgatarmos a criança que habita em nós, mas que pode estar adormecida. Onde está aquela criança que se encantava com tão pouco? Onde está aquela criança que se alegrava, que ria com facilidade, que se achegava ao outro naturalmente, sem medos, sem receios? Onde está a criança em nós? Onde está a criança em nós? Vamos refletir e rogar a Deus que a leveza possa ser reconquistada por nós. Que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva em bênçãos de luz, de paz, de reconforto. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nos envolvam em bênçãos de paz e amor. Que fiquemos em paz.